Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe em sua sublime paz, que ofertemos aos mensageiros do mais alto um coração receptivo às ideias e às inspirações pelas quais teremos de trabalhar a fim de que possam frutificar no tempo e no espaço, segundo o nosso empenho e segundo o nosso esforço. Então agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e esperamos trazer reflexões que possam ser úteis a todos nós, desde o dia de hoje, também passando pela virada do ano, pelo ano que vem e pelos anos que virão, que saibamos recolher esses recursos tão valiosos com um potencial tão grande que o Espiritismo nos traz e deles extrair muitos frutos para a nossa vida. E todo o período de renovação de ciclos do tempo nos remete à reflexão. Creio que todos nós passamos por isso no dia a dia. De um dia para o outro, nós sentimos já esse poder reflexivo que uma noite, por exemplo, tem, o fechamento de um dia, a abertura de um dia novo. O que ontem parecia às vezes tão difícil, incontornável, a ansiedade, a angústia que marcava o nosso coração no dia de ontem, parece que é de algum modo diluído esse estado de espírito quando nós começamos um novo dia. Porque quis assim estabelecer as coisas, o Senhor da vida, também o Senhor do tempo, fazendo com que esses marcos, esses marcadores para nós, espíritos ainda pouco afeitos à eternidade, ainda muito vinculados ao tempo, esses marcadores de tempo, de ciclos, cumprem um papel. Assim também as estações, assim também para nós a virada do ano. E é a partir desses momentos em que somos convidados a refletir que, à luz do Espiritismo, somos também chamados a meditar na nossa relação com o tempo. Não só o tempo que se foi, o ano que se finda, o que fizemos dele, o que deixamos de fazer, mas também as perspectivas para o novo tempo que se anuncia, o novo ano, no caso. Mas também reflexões mais profundas, não só sobre a passagem do tempo cronológico, mas de fato a busca por um novo tempo psicológico, um novo tempo em nós, um tempo mais marcado por elementos qualitativos e não puramente quantitativos. Aliás, essa é uma reflexão muito cara à filosofia, essa distinção entre passagem do tempo cronológica e uma mudança qualitativa do tempo. Os filósofos contemporâneos, por exemplo, poderíamos citar Bergson como um que vai trabalhar essa questão do tempo, convidando-nos a refletir mais sobre a qualidade do tempo do que propriamente a quantidade de tempo. Mas se voltarmos às próprias Escrituras, já vamos ver ali reflexões desse tipo, convidando-nos a fazer um paralelo entre o tempo dito cronológico, que vem lá de Cronos, o titã associado ao tempo, na mitologia grega, e aquele chamado de Kairos, também conhecido como o tempo de Deus, um outro personagem da mitologia grega, que definia justamente esse tempo oportuno das coisas. Há um salmo muito conhecido, melhor dizendo, há uma passagem muito conhecida do livro de Eclesiastes que nos diz: há tempo para cada coisa debaixo do céu, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então uma reflexão não só sobre a passagem do tempo, um novo ano que se abre, mais dias que nos são ofertados aqui neste mundo, mas especialmente uma sensibilidade mais acurada para o tempo e a nossa relação com ele, qual o momento oportuno para cada coisa, o que cada tempo, o que cada momento tem a nos ensinar. Então a vida foi estabelecida para nós de tal modo que esses marcadores de tempo cumprem uma função para o espírito encarnado, impelindo-o, como que intuitivamente, dentro da própria sabedoria da vida, a refletir a sua relação com o tempo e o aproveitamento, melhor dizendo, desse tempo também. E mais do que isso, quando nós entramos na esfera do Evangelho, quando nós entramos na esfera da religiosidade, isto é, da relação da criatura com Deus, o entendimento por parte da criatura
acerca das leis morais que presidem o seu destino, nós vamos notando que cada coisa, cada elemento, por mais singelo, na natureza, na vida como ela se estabeleceu, cumpre uma função. Então, nesse sentido, no âmbito religioso, o elemento simbólico das coisas tem uma função muito importante. Mais uma vez, esse é um tema muito caro a muitos estudiosos no âmbito da filosofia, por exemplo, Mircea Eliade, que vai tratar dessa questão do simbólico e da sua importância para a criatura humana no âmbito aí do religioso, da comunhão com o divino, das leis morais, enfim. Então, o simbolismo ele vai transmitir ao espírito que atenta para esses detalhes informações ou convidá-lo a reflexões muito importantes. E nós trazemos isso para a nossa consideração nas reflexões dessa noite, justamente por uma associação que o Espiritismo, especialmente aqui Emmanuel, vai nos fazer compreender entre o que nós estamos vivendo agora, ou estamos para viver há alguns dias, daqui a alguns dias, na passagem do ano, e aquilo que vivemos há alguns dias, no Natal. Então, a proximidade entre esses dois marcos, digamos, da nossa civilização, da nossa tradição, há mais nisso do que ordinariamente talvez possamos compreender ou acessar. Por isso, nós nos recordamos aqui de uma mensagem que está no livro Fonte de Paz. Lá no capítulo de número 22, Emmanuel vai nos convidar a uma reflexão em torno dessas duas datas, ou desses dois marcos, o Natal e o Ano Novo, a virada do ano. E ele começa dizendo assim, olha, a divina sabedoria da vida estabeleceu o Natal do Cristo, o Natal de Jesus, antes da virada do ano. De maneira próxima, uma semana separa esses dois marcos, esses dois eventos. E ao associar, digamos, esse acontecimento, esse fato, à divina sabedoria da vida, Emmanuel já quer nos dizer que há algo por detrás disso, mais do que simplesmente uma eventualidade, um acaso. Nós poderíamos aqui entrar numa longa discussão sobre a data de fato de nascimento de Jesus. A historiografia vai se dedicar a isso, muitos vão fazer ali análises baseando-se em marcos históricos que nós temos, por exemplo, a desencarnação de Herodes, que inclusive foi um dos motivos que nos fez reconsiderar o ano de nascimento de Jesus, chegando à compreensão que ele nasceu em verdade antes daquele ano que foi estabelecido originalmente. Então, Cristo nasceu antes de Cristo, alguns anos, por volta de 4 ou 5 anos antes da data formalmente estabelecida. E a partir de uma série de outras informações, por exemplo, a conversa entre os magos e Herodes, o fato de, nas proximidades ali do fim do reinado de Herodes, termos tido um eclipse, entre outros fatores, eles vão fazer cálculos para tentarem chegar à data, ao mês de fato, em que Jesus nasceu, e muito provavelmente não se deu em dezembro, até pelo fato mais pragmático de os pastores estarem à noite lá nos campos com as ovelhas, o que não seria viável num período de inverno no hemisfério norte, como é o mês de dezembro. Então poderíamos ficar aqui em uma longa discussão a respeito dessa data específica, mas isso não é o mais importante para nós. Para a nossa transformação moral, para as reflexões em sentido mais profundo que precisamos buscar em torno desse acontecimento que transformou a história da humanidade, a vinda de Jesus, e desse que também se repete anualmente para nós, a virada de cada ano dentro desse calendário que nós estabelecemos por convenção, para facilitar as nossas interações, as nossas marcações, enfim. O fato é que o Natal ficou convencionado como sendo uma semana antes dessa passagem do ano. E Emmanuel diz, por trás disso há a divina sabedoria da vida. Porque nesse universo, como dizíamos, nada é por acaso. Existem mensagens que, ao coração sensível, àquele que busca a sabedoria, o entendimento da vida, essas mensagens vão se tornando cada vez mais claras. Os convites que elas nos fazem. E aqui temos uma das mais importantes,
porque veremos que isso está fundamentalmente associado ao nosso processo evolutivo. A compreensão da mensagem por detrás desse fato ou dessa convenção histórica, isso nos trará uma reflexão deveras importante para a trajetória espiritual de cada um de nós. O fato de que o natalício do Cristo precede o natalício do tempo, como segue Emmanuel dizendo nessa mensagem. O Natal do Cristo, relembrado, recapitulado, ano após ano, antecede o Natal do tempo, isto é, o renascimento do tempo. A marcação de um novo tempo de caráter cronológico, mas claro que aqui já projetamos a busca de um novo tempo de caráter psicológico, de caráter espiritual. Um novo tempo que o Espírito vai definir para si, a partir das posturas que terá diante do tempo cronológico. E aí ele conclui essa mensagem já nos dando, digamos assim, o motivo, a proposta de reflexão para cada virada de ano. Poderíamos dizer para cada virada de semana, para cada virada de dia. Se o Cristo não nascer e se desenvolver em nós, na manjedoura de nosso coração, em vão, os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, olha o alcance dessa mensagem que Emmanuel está aqui nos trazendo, que a própria divina sabedoria da vida traz ou apresenta a todas as criaturas humanas, ano após ano. Para que, de fato, o tempo para nós se configure como algo novo, como um novo tempo, é preciso que antes reflitamos na relação que temos tido com aquilo que o Cristo representa. Porque sem um aprofundamento de reflexão ou de compromisso com aquilo que o Cristo representa, em vão os anos novos se abrirão iluminados para todos nós. Por quê? Porque então teremos simplesmente a passagem do tempo, passagem cronológica do tempo. Se não houver da parte do Espírito um investimento adequado, um uso mais consciente desse tempo, ele é simplesmente, ou segue sendo simplesmente a passagem do tempo. Um novo ano, mas não uma nova vida. Não um novo tempo de fato, no modo de viver e de considerar a vida para o Espírito, que é o usufrutuário do tempo. Talento divino a nós ofertado, mas que é preciso saibamos devidamente aplicar. Então essa é a grande mensagem que a vida estabelece para as nossas sociedades, para os que aqui estamos vinculados ao planeta Terra, em convencionando esse nascimento de Jesus como sendo comemorado logo antes do renascimento do tempo. Como a nos dizer que é preciso, antes de mais nada, reforçar esse compromisso com Jesus para que o tempo adquira para nós outros uma outra condição, uma outra qualidade, de fato, seja um novo tempo, não só renovação de cenários exteriores, mas transformação de vida íntima, renovação interior. E como dizíamos, à luz do Espiritismo, isso faz todo sentido, porque o Espiritismo descortina para nós o que é a dinâmica evolutiva de todos os espíritos, demonstrando como se dá o processo pelas vias da reencarnação, das experiências vividas na matéria ou fora dela, mas que só representarão progresso de fato para o espírito se ele souber servir-se desse, digamos, recurso que lhe é ofertado, o tempo, de maneira adequada. Se ele não interagir com o tempo, ele vai simplesmente passando pelo tempo, ou o tempo por ele, sem que ele se engrandeça com o auxílio do tempo. O tempo vai, ao mesmo tempo que lhe dá possibilidades, lhe toma, se ele vive única e exclusivamente para aquilo que está sujeito ao domínio do tempo. Então, o espírito que vive só para a matéria, da mesma maneira que o tempo lhe dá as coisas, lhe toma tudo que lhe deu. Ele pode reencarnar N vezes, tudo que ele constrói o tempo leva, tudo que ele constrói o tempo leva. Porque ele ainda não entendeu a dinâmica de relação com o tempo que se nos pede.
O tempo só valida, só certifica, dirá-nos Emmanuel, aquilo que ele ajuda a construir. Mas aquilo também que não é mais do domínio do tempo, ou não está sujeito à destruição pelo tempo. Aquilo que transcende o tempo, aquilo que entra no domínio da eternidade, da imortalidade. Aí entramos no domínio dos valores espirituais, que o tempo só pode aperfeiçoar. O tempo só pode melhorar aquilo que é do domínio do espírito, da imortalidade. Por isso nós temos um símbolo muito presente no Evangelho, nos Evangelhos, nas Escrituras de um modo geral e também no Espiritismo, que é o símbolo da videira ou do vinho. Por que isso é um símbolo tão presente? Temos lá a parábola dos trabalhadores da vinha, temos João 15, um capítulo muito bonito em que Jesus se compara à videira verdadeira, dizendo-nos que só vinculados a essa videira, só nutridos por essa seiva, é que haveríamos de produzir de fato. E que longe dessa videira seríamos convidados a novos recomeços sempre, porque numa produção ilusória, apartada daquilo que é real ou duradouro. Qual que é o símbolo, então, que está por detrás disso? Então, imaginemos os sábios daquela época no seu intuito de educar as pessoas quanto às questões transcendentes, aquilo que vai além da matéria, aquilo que sobrevive à matéria. Então, tudo que eles olhavam ao seu redor de natureza material estava muito sujeito à passagem do tempo. O corpo está sujeito à passagem do tempo, as construções estão sujeitas à passagem do tempo, as fortunas, enfim, tudo que diz respeito à matéria era, pelo tempo, deteriorado. Era, pelo tempo, consumido. No entanto, existia um elemento interessante que, com o passar do tempo, se tornava cada vez melhor. Justamente o vinho. Quanto mais passa o tempo, mais o vinho se qualifica, mais saboroso ele se torna, mais ele se aprimora. De maneira que isso então foi transportado para uma reflexão espiritual e o vinho adquire essa conotação, esse simbolismo do espírito e das questões que dizem respeito ao espírito. Entendemos agora porque em Prolegômenos de O Livro dos Espíritos nós temos o desenho de uma cepa, de uma videira, porque é o elemento por excelência do espírito, aquilo que transcende o tempo, aquilo que não está tão sujeito ao domínio do tempo. Então essa é a ideia que está ali por detrás e é o que o Espiritismo vai tornar ainda mais claro para nós, mostrando-nos o grande quadro da evolução em que o tempo é visto como o quê? Como um campo, onde o espírito há de colher aquilo que nesse campo semear. Os espíritos também vão nos dizer que é como se ele fosse um rio que nos traz de volta aquilo que a ele lançamos, ou a maré, aquilo que a ela lançamos, ela nos traz de volta no transcurso, no passar do tempo. Isso é o tempo para todos nós, como uma espécie de campo que vai trazer ao espírito aquilo que nele ele semeia. De modo que, por exemplo, o Espírito Geminiano Brasil, numa bonita mensagem no capítulo Em Marcha do livro Instruções Psicofônicas, vai nos dizer, por exemplo, que o tempo é a sublimação do santo, é a beleza do herói, é a grandeza do sábio, mas é também a crueldade do malfeitor, a angústia do penitente, a provação daquele que se acomodou às trevas da ignorância ou da ilusão. O que ele quer dizer com isso? Que o tempo ele simplesmente revela, traz de volta ao espírito aquilo mesmo que nele foi semeado. O que é imperfeição, o que é limitação, tem validade. Também será pelo tempo transformado. Agora, aquilo que diz respeito às aquisições do espírito, isso, dali para frente, é eterno. Só pode, pelo tempo, ser aprimorado. Mas é importantíssimo entendermos, então, a importância de sabermos interagir com o tempo qualitativamente, lançando as sementes devidas no tempo para colhermos em imortalidade, para colhermos no domínio da eternidade, daquilo que não está suscetível mais ao tempo. Essa é a visão de evolução que o Espiritismo nos demonstrará.
sem que o Espírito tome parte ativa na escolha das sementes lançadas no tempo, ele de alguma maneira estará semeando alguma coisa. Porque mesmo aquele que se entrega à inércia, mesmo aquele que se entrega à acomodação, ele está semeando espinheiros, urticárias a colher amanhã. Mas é preciso meditar nas sementes que lançamos no tempo, vislumbrando o que ele nos trará mais adiante. Porque passar pelo tempo apenas, podemos ficar encarnações incontáveis fazendo isso, sem que necessariamente alcancemos uma vida nova. Novos patamares de compreensão, de sentimento, de vida abundante. Para isso, é preciso, e aí voltamos ao símbolo do início, que o compromisso com Cristo em nós renasça, amplie-se cada vez mais, para que toda nova parcela de tempo que viemos a receber leve-nos, de fato, a uma vida melhor, a uma vida mais sublimada, a uma vida mais abundante, como nos diz Jesus. Então a gente vê isso, por exemplo, naquela fala de Jesus, no conhecido diálogo com Nicodemos, registrado no capítulo 3 do Evangelho de João. Ali eles falam sobre a questão da reencarnação e da evolução em si, expressa ali no termo reino de Deus. Então, em determinado momento, ele fala assim para Nicodemos: olha, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma primeira camada de entendimento. É bonito notar, especialmente o Evangelho de João, ele tem essa característica. O Cristo ele vai pondo camadas. Então ele traz o ensinamento numa primeira camada, ele até repete de novo, às vezes, algo muito similar numa outra camada, mas aprofundando um pouco mais. Então ele diz primeiro, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E com isso ele está expressando uma lei da vida, a reencarnação. Por mais que ao longo dos séculos temos dado aí muitas interpretações para fugir à reencarnação, ali está expressa a lei da reencarnação. Essa jornada do ser, indo e vindo, retornando quantas vezes se façam necessárias, é parte inerente do processo de aquisição de consciência, que é o ver o reino de Deus. Eu começo a adquirir consciência do que é o propósito. Eu começo a ver esse reino e a entender que ele é a meta da vida. Essa comunhão sublime com o divino, esse alçar-se do espírito às esferas superiores, esse adquirir essa aquisição de sabedoria, de consciência, isso é começar a vislumbrar o reino. Mas Jesus, na camada seguinte, acrescenta: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele volta ao mesmo tema, mas agora aprofunda mais. Olha, o reencarnar por si não garante a entrada no reino. Garante a abertura de horizontes, porque você vai reencarnando tanto, e aí você vai se frustrando com a matéria. Você vem numa encarnação, vive só para a matéria, desencarna, frustra com a perda de tudo. Volta numa outra encarnação, de novo, vive tudo para a matéria. E aí, uma hora você vai exaurindo da matéria. Uma hora você vai falando, isso aqui não está dando certo. Eu estou andando em círculos. Aí você começa a ver algo diferente da matéria. Aí começa a ver o reino de Deus. Mas aí Jesus ele quebra a reflexão no nível mais profundo, apresentando duas dimensões desse nascer de novo. Ninguém pode entrar, agora é entrar no reino, se não nascer da água e se não nascer do Espírito. Então, nascer da água é o determinismo da lei de reencarnação. Todo espírito, quer acredite ou não, quer queira ou não, há de voltar a este plano material, ali representado pela água. Em muitos momentos no Evangelho, a água representa a encarnação, a vida na matéria, que é mantida essencialmente pela água. O corpo nosso, sua constituição, majoritariamente, a água. Ao voltarmos em uma nova encarnação, mergulhamos ali na placenta, ali no útero, mergulhamos numa piscina de água. Então a água ela tem essa representação. Mas Jesus fala, olha, isso é uma parte do processo. Eu preciso da segunda parte, que é nascer do Espírito. E o nascer do Espírito é justamente fazer com que a reencarnação não seja mais apenas a passagem do tempo, mas um tempo que é semeado
com o Cristo, com o que Ele representa. Então, um tempo que será semeado com esforço, com suor, com estudo, com oração, com trabalho, com serviço, com autoconhecimento. Isso é nascer do Espírito. Isso é, do tempo, nos projetarmos à imortalidade. Atuando no cenário do tempo, construímos para aquilo que está além dele, além desta encarnação, além daquilo que o túmulo reterá. O túmulo não deixará passar. O que nós construímos para além disso é o nascer do Espírito. Então essa é a perspectiva que nos está sendo apresentada por esse simples fato, se soubermos chegar ao âmago do seu simbolismo. Cristo nasce antes do tempo. Em outras palavras, que haja mais e cada vez mais presença do Cristo em você, para que de fato o tempo se renove. Para que de fato você faça da sementeira no tempo colheita na imortalidade. Para que de fato você se configure agora onde está, dentro das condições apresentadas pela matéria, pela vida na matéria, você se configure num núcleo, num ponto de renovação, de construção de um novo tempo. Primeiro para si, para você mesmo, como também para as vidas ao seu redor. Porque na doutrina espírita nós falamos muito sobre isso, né? Sobre nova era, sobre o fim dos tempos, entendido à luz do Espiritismo, que não é o fim da Terra, mas justamente o fechamento de um ciclo, de um momento evolutivo da humanidade para a abertura de um outro. E o Espiritismo vai nos trazer uma compreensão tão mais profunda sobre isso, dizendo que, olha, esse novo tempo começa em cada criatura. E essa criatura, a partir do momento que ela começa a se orientar e a viver conforme os moldes, os princípios, os valores que ela recebeu do Cristo, ela começa a construir para si um novo tempo. De fato, um divisor de águas. E também para as vidas ao seu redor, porque as vidas ao seu redor começam a acessar um novo modo de viver, o qual antes talvez sequer considerassem. Então, qual é a ideia aqui? Assim como o nascimento do Cristo no mundo foi um divisor do tempo para a humanidade, para a história humana, ele dividiu o tempo, ele criou uma fenda no tempo. Assim, no âmbito de cada espírito, se de fato ele nascer, há uma divisão, há um marco, e ali se inicia um novo tempo, em que a vida construída dali por diante será absolutamente diferente de tudo que foi buscado até então. Mudam-se os quadros de valores, de metas, de propósitos, de referências, de princípios. É de fato uma fenda no tempo, um divisor do tempo. Como Cristo foi para o mundo, assim ele o é para o mundo interior de cada um, desde que haja compromisso efetivo e real em acolhê-lo, acolhendo os seus princípios e aplicando-os à vida. E esse indivíduo será um núcleo de renovação do seu próprio destino, a partir dali, claro, mas também para as vidas ao seu redor. Então isso me faz recordar uma mensagem de Emmanuel no Livro da Esperança, capítulo 70, chamada Ser Espírita, em que ele tem uma frase ali que eu acho muito interessante, a definição dele do que é ser espírita. Ele diz assim: ser espírita é constituir-se num núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Então, olha que definição interessante do que é ser espírita. Daquele que vive de conformidade ou a partir da compreensão que o Espiritismo lhe traz. Claro, também do Evangelho, à luz do Espiritismo. É constituir-se num núcleo de ação edificante, de ação regenerativa, através do qual principia a nova era. Porque para ele, a partir de agora, é uma nova era. E certamente, para as vidas ao redor dele, elas começarão a vislumbrar o que é essa nova era, esse novo tempo, essa nova humanidade.
E essa visão, na verdade, não é propriamente de Emmanuel ou do Espiritismo, ela é anterior. É a visão que o apóstolo Paulo tinha da tarefa do Evangelho em uma vida. Se pensarmos no nascimento de fato do Cristo em um coração, o coração que ofereceu-se qual uma manjedoura para recebê-lo, ali inaugura-se um novo tempo para aquele Espírito. De fato, uma nova vida, em que não há comparação entre o que se terá daqui para frente e o que se tinha antes. E esse novo indivíduo, ele é, no dizer de Paulo, uma nova criatura. A palavra no grego, mais propriamente, é uma nova criação. É como se o mundo começasse de novo ali, naquela pessoa. Mas um mundo diferente do mundo que temos agora. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como eu disse, a palavra pode ser também traduzida como criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa é a real medida, gente, desse processo que está ali descrito. O nascimento do Cristo que antecede o nascimento de uma vida nova. Mas o nascimento real do Cristo, em que a vida se faça de fato nova. Porque Emmanuel vai comentar essa fala de Paulo no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, e vai dizer assim, olha, se nós vemos um seguidor de Jesus, ou um crente, a palavra que ele usa ali, né? Aquele que acredita no Mestre, aquele que já se interessou pela mensagem de Jesus. Se nós vemos alguém assim, de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, caminhando para Jesus como um prisioneiro carregando as próprias cadeias, temos a certeza de que esse alguém pode estar às portas do Cristo pela sinceridade de suas intenções, mas ainda não penetrou no santuário de seu amor. Porque a marca de fato do novo tempo em uma criatura, do Natal, na sua essência, uma nova criatura, é um íntimo renovado. Não só a palavra bela, a emoção ao falar de Jesus, mas o íntimo renovado. A tal ponto que, olhando para trás, temos dificuldade em nos reconhecer. Porque quando Paulo fala, eis que tudo se fez novo, gente, ele não está falando assim só poeticamente. O que o Cristo vai fazendo em nós, à medida que a Ele damos espaço, a adesão efetiva, é algo impressionante que nós mesmos não conseguiríamos imaginar. Você olha para trás, vê a sua versão anterior e fala assim, meu Deus, como é que esse novo quadro de intenções e de valores saiu daquela versão? Você não consegue enxergar ali. Você não consegue ver. E é aí que você entende melhor o poder transformador do Cristo em um Espírito. Então, nós, outrora, olhando para Saulo, teríamos dificuldade em ver o que o Cristo tirou dele. Uma imensa dificuldade. Você falar assim, o indivíduo fanatizado, o indivíduo naquele misto de orgulho, de revolta, de raiva. Quando você vê aquilo no que o Cristo lhe transformou, o transformou, você tem dificuldade de ver que aquilo veio daquela base. Mesma coisa com Pedro, mesma coisa com Madalena, mesma coisa com cada um de nós. Porque ele tira de nós processos de renovação, mudanças de sentimento que nós não concebíamos àqueles tempos. Mesmo hoje temos dificuldade de ver. Da mesma forma que ele prepara para nós coisas que nós sequer consideramos agora a possibilidade. Eu olho para o meu atual cenário, para a minha atual versão, e eu não tenho ideia o que o Cristo pode tirar disso se eu seguir perseverando. Se eu seguir dando a Ele espaço em mim, condução, a governança íntima da minha vida. Então é isso que Paulo traduz nessa frase, dizendo assim, olha, então essa criatura agora, ela é um protótipo do novo mundo, da nova criação, do novo ser humano à imagem e semelhança de Deus.
Então, por isso que ele fala, nova criação é. A humanidade regenerada começa nesse indivíduo. Primeiro porque ele, em si, vai sentindo a vida em perspectivas completamente diferentes, né? Em termos de buscas, em termos de valores, como também ele vai abrindo horizontes para as pessoas que sequer consideravam aquilo. Então, recentemente eu estava vendo um documentário sobre o Chico, e a gente vai vendo, conhecendo mais a fundo aquela vida, por mais que nós mergulhemos, né, naquela vida, convivamos com seus livros, com as histórias, não nos cansamos de nos impressionar com a profundidade daquela entrega. E aí a gente fica pensando, né, a pessoa que vive para o mundo, que para ela a meta ainda é o reconhecimento, ou é a fortuna, ou é o prazer. O que acontece quando a pessoa olha para uma vida como essa, em que não há qualquer interesse de destaque, de fortuna, em que há, pelo contrário, um compromisso até as últimas consequências de renúncia, de abnegação, de bem comum, nada de capricho, nada de exigência? A pessoa que vive para o mundo, ao olhar uma vida como essa, no primeiro momento, ela só consegue ver loucura, insanidade. É algo tão distante da realidade dela que ela sequer consegue conceber como alguém viva assim. Mas a partir dali, ela pelo menos já tem na mente e no coração a ideia de que existem pessoas que vivem assim. Que existem outras metas na vida que não aquelas que ela perseguia tão, digamos assim, desesperadamente. E aí o resto da vida vai fazendo, né? O tempo. A matéria sempre responde, aqueles que tudo dão a ela, a matéria sempre responde com desilusão, com decepção. Quem tudo dá a ela, vê tudo escoar pelas mãos. Todos os castelos de areia ruírem cedo ou tarde. E aí a criatura vai passando por isso, uma encarnação após a outra, e em algum momento ela lembra, puxa, mas eu já tive contato com uma vida que tinha valores absolutamente diferentes. E se eu tentar seguir por esse caminho? Aí a gente começa a entender de novo aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Olha, primeiro, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas, num nível mais profundo, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e se não nascer do Espírito. Então, aquele indivíduo que, tomando consciência do que o Cristo traz, do que o Cristo representa, passa a converter a sua vida num núcleo de ação regeneradora do seu próprio destino, do seu próprio ser, ali, por meio dele, começa a nova era, um novo tempo, para ele e para os que convivem com ele. Então, a Lívia, ela é não só um núcleo, né, um marco de um novo tempo para o seu destino após o contato com Cristo, como também para o destino do senador, de Públio Lentulus. Da mesma forma, a Célia, mais tarde Alcione, ela não só é um núcleo de regeneração do seu próprio ser, como também ela passa a ser um divisor, ela passa a ser pelo menos um marco, um convite de um novo tempo para toda aquela família espiritual que ela auxiliava. E aí, claro, cada espírito terá de fazer por si o movimento de semear, de preencher o tempo, o campo do tempo, com os valores da eternidade. Mas pelo menos já se vê que existem outras metas, que existem outros horizontes. Então, essa é a ideia que o Espiritismo vai nos trazer em nossa relação com o tempo, com as múltiplas existências que temos, essa consciência de que não podemos simplesmente passar pela vida, deixar a vida passar por nós, o tempo passar por nós. É preciso passemos pelo tempo semeando, preenchendo o tempo com o Cristo, antecedendo cada nova parcela de tempo que viemos a receber com mais presença do Cristo, na forma do serviço, na forma do estudo, na forma da oração, na forma de tudo aquilo que Jesus representa, amor, indulgência, misericórdia, perdão, humildade,
Se existirem essas sementes, o tempo certamente, abundantemente, nos responderá mais tarde com os frutos dadivosos e abençoados. No entanto, se a nossa sementeira ainda permanecer a sementeira da invigilância, da imprudência, da negligência, da acomodação, da preguiça, da displicência, certamente o tempo nos responderá amanhã com os frutos amargos da decepção, da expiação, enfim, das dores que nós vamos semeando pela inadequação ao tempo, pelo não aproveitamento do tempo. Então é preciso que tenhamos essa consciência de que o tempo por si não gera renovação. Poderemos viver ainda mais 50, 60 anos nessa existência? Se não mudarmos a natureza da sementeira, se não houver decisão por parte do Espírito no uso do tempo, os cenários poderão se renovar ano após ano. Todos os anos abrir-se-ão iluminados para nós porque cheios de potencial. Mas não haverá mudança real sem a sementeira no tempo, sem preencher o tempo com Cristo, sem trazer para o seio do tempo aquilo que é da eternidade. Na feliz frase, como na feliz frase de Guimarães Rosa, denotando esse amadurecimento do espírito, do ser. Chega um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Isso é a mensagem da vida, fazendo o Natal do tempo ser antecedido pelo Natal do Cristo. O Cristo representa a eternidade. Aquilo que não está sujeito à perecibilidade, nem à traça, nem à ferrugem, nem aos ladrões, nem ao tempo. Essa eternidade semeada, permeando o tempo de cada dia, há de traduzir-se mais tarde nos frutos saborosos da imortalidade, já saboreados desde aqui, desde este mundo, e ainda mais nos planos da vida imortal. Então essa é uma reflexão muito importante porque nos projeta essa compreensão do valor do tempo e da responsabilidade que esses conhecimentos nos trazem a nós espíritas, quando entendemos esse grande panorama do que seja evolução, em que o simples passar do tempo pode nos manter estagnados numa mesma condição por séculos, por várias e várias encarnações. Temos espíritos que há séculos mantêm-se em faixas de sombra, mantêm-se presos ou recapitulando as mesmas experiências, como nos diria Emmanuel, numa feliz expressão que ele cunha, no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Então o espírito está ali, o tempo está passando, mas não está havendo mudança de fato, renovação. Não está se consolidando um novo tempo psicológico, apenas um novo tempo cronológico, porque ele está preso no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Para sair desse loop de estagnação, é preciso tomada de consciência e a adesão, a utilização do tempo de maneira adequada por parte do espírito, semeando ali, aplicando ali energia, esforço, estudo, conhecimento, trabalho no bem, para que então do tempo possa sair para novos patamares da imortalidade. E pensando nisso, me recordei de uma bonita mensagem do nosso querido Emmanuel, na verdade uma espécie de oração em que ele vai tratar justamente disso. Mensagem essa que está, mais uma vez, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo chamado Divino Amigo, Vem. Vem, exclamação aqui. Então, uma espécie de rogativa, né? Uma oração, um poema-oração que Emmanuel traz. Mensagem que foi recebida em 23 de dezembro de 1954, portanto, pouco antes do Natal, em que, mais uma vez, Emmanuel faz essa conexão entre o nascimento do Cristo antecedendo o nascimento do tempo. O Cristo precisa vir antes, precisa estar conosco antes, ou
a sua presença precisa se afirmar para que de fato o tempo se renove, não apenas cronologicamente. Então ele diz assim: Senhor, tu que nos deste o tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. É muito bonito isso aqui, né? Porque às vezes a gente não tem ideia da produção ou do resultado dos minutos consagrados ao Cristo no transcurso de alguns séculos. Como diz André Luiz, numa frase muito similar, que expressa uma ideia muito similar, ele diz assim, que a eternidade pede contas aos minutos. A eternidade grandiosa, né, sublime, pede contas aos minutos. E quem não sabe valorizar os minutos vive longe da glória dos séculos. Então hoje, talvez, a nossa convivência com Jesus seja diminuta. Não é ainda integral, o dia inteiro o pensamento vinculado ao pensamento de Jesus. Mas começa consagrando a Ele 5 minutos que sejam do seu dia. Daqui a pouco serão 15, meia hora. No esforço do estudo, da comunhão que você vai criando com a mente de Jesus. A vinculação do seu coração ao coração de Jesus, à medida que você vai se harmonizando com esse novo sentir, à medida que você vai criando uma sintonia cada vez mais fina do seu pensar com o pensar de Jesus, vai se estreitando essa convivência. E aí, o que antes eram 5 minutos, daqui a pouco será meia hora, daqui a pouco será 1 hora, daqui a pouco a presença do Cristo no seu dia será muito mais viva e marcante. Porque não falamos aqui só do momento no centro espírita ou do momento em que propriamente estamos lendo o Evangelho, não. Daqui a pouco você vai sentir o Cristo presente consigo lá no trabalho profissional. Quando, por exemplo, alguém chegou num determinado dia ao trabalho desanimado, desalentado ou muito amargo perante a vida, e aí você sente, de repente, um sentimento diferente em relação àquela pessoa. Porque já não é mais só você sentindo. Você sente que o Cristo começa a sentir por meio do seu coração. E onde antes talvez faltasse compreensão ou compaixão, agora ela começa a surgir. Há mais docilidade, há mais sensibilidade. Você passa a olhar para aquela criatura de maneira diferente. Onde antes existia impaciência, agora começa a existir mais paciência e compreensão. O que é isso? É a presença do Cristo ampliando-se em você. Já não é mais só você quem interage com aquela pessoa, é também algo do Cristo em você que interage também com ela. Porque essa é a grande jornada, não é? De todo discípulo de Jesus. Fazê-lo cada vez mais presente a tal ponto que um dia possamos dizer, já não sou mais eu quem vive apenas. Vivemos juntos agora, eu e Ele, o Cristo em mim. E essa é a ideia do apóstolo. O que é o apóstolo? O enviado. Naquele contexto de outrora, o apóstolo era, por exemplo, o mensageiro que ia à frente, o representante do rei que o anunciava a um determinado local que ele iria visitar. Então, o visitante tinha uma tal autoridade, uma tal relação com o rei, que poderia representá-lo diretamente. Só que esse termo foi trazido para o contexto do Evangelho. E expressava que, ou quem, aqueles que possuem uma tal relação com Cristo, que onde estavam era como se o Cristo ali estivesse. Tal a presença do Cristo neles. Então assim é a nossa jornada. Por hora, damos a Ele 5 minutos do nosso dia, mas labutamos e labutamos, daremos a Ele 30 minutos, até que um dia a nossa mente e o nosso coração estejam a Ele integralmente ofertados. Mas isso começou com os minutos, até que esses minutos se convertessem num dia, até que os dias se convertam
na eternidade, de comunhão entre o discípulo e o mestre. Tudo, no entanto, começa com os minutos. Como toda grande floresta começou com as mais singelas sementes, toda bela sinfonia começa com as mais elementares notas, toda grande obra, livro da humanidade começou com as primeiras frases. Aprendamos a dedicar mais minutos do nosso dia ao pensamento e ao sentimento do Cristo e veremos Ele cada vez mais presente em nós. Como diria Emmanuel, certa feita indagado sobre o seu conhecimento do Evangelho, ele, um espírito tão ocupado, tantas frentes de trabalho, como poderia saber tanto? E ele então diz àquele que o perguntava, por meio do Chico, meu filho, é que eu valorizo a bênção dos minutos. A bênção dos minutos entregues ao Cristo no transcurso de séculos. É isso que ele começa dizendo. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. O que o Emmanuel está falando aqui? Exatamente o que Jesus disse, lá no diálogo com Nicodemos. Aquele que nasce de novo vai começando a ver o reino de Deus. Amadurece o entendimento, mas não nos ergue da terra ao encontro de Ti. A passagem do tempo por si não nos ergue da terra ao encontro do Cristo. Só o novo tempo que pudermos criar a partir do preenchimento do nosso tempo com a presença de Cristo, com a presença daquilo que Ele representa. Então, por Ele, pelo tempo, temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Recordando aqui o Eclesiastes. Com Ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. Então, a vida na matéria tem uma característica, que a define muito bem. Kardec vai chamar de vicissitudes. A tradição oriental, por exemplo, o budismo, vai chamar de impermanência. A vida neste mundo é um contraste. Se há alguma constância, é justamente a inconstância. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Ora a saúde nos favorece, ora ela nos falta. Ora as posses nos favorecem, ora elas nos faltam. Ora as convivências estão mais presentes, ora elas nos faltam. Isso dentro de uma encarnação, como também ao longo das encarnações, a vida no mundo é isso. E esses contrastes, naturalmente, têm um propósito. Experiência. Mas a experiência em si não expressa a renovação. Se eu não acolher a experiência com um determinado sentimento, com um determinado propósito de crescimento. Eu posso passar pela riqueza e pela pobreza e sair dessas duas experiências mais revoltado ou mais complicado perante a lei divina. Agora, se existir de minha parte uma postura que qualifique a recepção da experiência, eu posso tirar evolução tanto da riqueza quanto da pobreza. Percebem a diferença? Um espírito pode passar pela riqueza e pela pobreza e sair delas sem qualquer amadurecimento de fato, evolução de fato, a depender da postura com que as recebe. Se eu recebo, por exemplo, a pobreza com revolta, dificilmente eu extrairei dela aquilo que ela vem me ensinar, a paciência, a resignação. Se eu recebo a riqueza com soberba, dificilmente eu extrairei dela aquilo que ela vem me ensinar, a abnegação, o convite ao bem comum. Agora, se ao passar pelas experiências, eu já for em busca delas com a presença do Cristo em mim, isto é, com humildade, com renúncia, eu tanto conseguirei extrair da pobreza quanto da riqueza crescimento. Porque na pobreza conseguirei desenvolver paciência, resignação, e na riqueza
a abnegação, o autocontrole, caridade. Por quê? Porque o Cristo estava presente antes da experiência. Eu acolhi a experiência com a presença do Cristo em mim. Isso que dá a ela, dessa junção de fatores, é que se extrai a evolução. Então é o que Emmanuel está dizendo. É o que Paulo vai descrever também numa de suas epístolas, apresentando-nos a ciência da vida, que decorre da sabedoria do Espírito, da maturidade espiritual. Ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, sei viver também em penúria. Esse é o Espírito para o qual a impermanência já não é um mistério, já não é um problema, mas antes um recurso incessante de crescimento. Por quê? Ele aprendeu a tirar de cada situação o que ela pode dar, porque há nele o Cristo, há nele humildade, há nele disposição, há nele espírito de sacrifício, então ele consegue extrair de cada circunstância o melhor. Essa é a ciência da vida. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Ora eu tenho abundância de saúde, ora eu tenho escassez. Ora eu tenho abundância de afeto, ora eu tenho escassez. Ora eu tenho abundância de posses, ora eu tenho escassez. Ora eu tenho abundância de, até no corpo, pensando em termos do corpo, de beleza, ora eu tenho escassez. Isso é a vida na matéria, é a alternância. Agora, isso é para o espírito maduro, qualquer que seja o cenário que se apresente, é recurso de ascensão. Para o espírito que ainda não acolheu o Cristo em si, a experiência passa e passa, muda, se renova, mas ele está sempre patinando nas mesmas questões. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Então, só buscando-o antes é que estaremos cooperando com os dias para que os dias cooperem conosco. Livra-nos da inércia, porque sem a tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Sem o Cristo cada vez mais vivo e expresso em nós, o passar do tempo é só repetição, monotonia, incômodo, desânimo. É ver tudo caminhando para a destruição. Agora, na presença do Cristo, o tempo, longe de ser um adversário que consome o que mais nos é caro, é um grande auxiliar. É interessante isso. Eu lembro, certa feita, fazendo uma reflexão sobre tempo e eternidade, eu me lembrava dessa relação muito antiga da humanidade com o tempo, expressa, por exemplo, na figura de Cronos. Vocês já puderam ver as pinturas que nós temos de Cronos, que era o titã ali do tempo, né? E Cronos era representado como aquele que engole os próprios filhos. Então você vê uma pintura de Cronos, você vai ver ele consumindo os próprios filhos. E o que é a ideia, então? O tempo consome tudo aquilo que ele mesmo cria aqui, né? Aquilo que ele mesmo gera. Mas isso dentro de uma perspectiva material. Para quem vive para a matéria, o tempo de fato consome tudo aquilo que ele gera. Mas quem vive para o Espírito, ao contrário. O tempo não é visto mais como um adversário. Ele consome aquilo que é peso desnecessário, aquilo que, ora, temos, mas amanhã precisaremos deixar. Mas, quando analisamos a vida pela perspectiva do Espírito, o tempo só pode melhorar as coisas. Só pode aprimorar aquilo que tem valor real. Isso é que o espírito consciente percebe.
O tempo não é mais o adversário, aquele monstro que tudo consome. Ah, a minha juventude, ah, as minhas posses, ah, os entes queridos que já se foram. Aquela sensação de melancolia, aquela sensação de que o tempo vai tragando tudo, como um vórtice. Isso para quem vive para a matéria. Para o espírito, não. O tempo é o seu auxiliar. O tempo é o grande filtro que nos ajuda a pensar, meu filho, isso eu levo, portanto não dê tanto valor a isso. Agora, isso eu não posso levar. Dê valor a isso. Aos laços, ao conhecimento, à sabedoria, às virtudes, ao amor, ao bem. O tempo todos os dias nos faz lembrar, isso é que tem valor, o que eu não posso destruir. Nessa perspectiva já não há tristeza com o passar do tempo. Ele não é mais o monstro que tudo nos toma, pelo contrário. Ele é aquele que nos traz a cada dia algo novo, porque com Jesus não há repetição ou monotonia. Na vida onde se acendeu a luz do amor, todo dia traz-nos um cenário novo, repleto de possibilidades, de servir, de engrandecermos, de criar mais sorrisos, mais alegria. Com Jesus, todo dia é de fato um novo dia. Porque respirando no clima do amor, já vivemos para além do tempo. Já vivemos nos domínios da eternidade. Então não há monotonia para quem vive com Jesus. Na ausência dele, contudo, só repetição, prova e monotonia. E ele então conclui, Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Mas se houver a luz de Cristo em nós e conosco, viveremos já para além do tempo, tendo nele esse rio da vida que nos conduz às pairagens da eternidade e da imortalidade, onde nos aguardarão as colheitas fartas daqueles que souberam semear as sementes do amor, do bem, da luz, da paz, da verdade, no campo do tempo, que há de produzir ao cêntuplo para todos aqueles que vivem com Cristo, para todos aqueles que buscam a Deus. Por isso é muito pertinente e feliz a frase que foi escolhida como lema aqui da camisa, dos Amigos do Caminho, a fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Porque preenchendo o tempo com aquilo que o tempo não pode destruir, haveremos de encontrar nas pairagens da imortalidade a colheita farta e abençoada que nos espera com o Cristo de Deus. A todos, portanto, um feliz novo ano dentro dessa compreensão, mais presença do Cristo, para que de fato tenhamos um novo ano, um novo tempo. Muita luz a todos.